Então vamos seguir, né? A gente vai agora com a palestra A Humanização Organizacional Inovadora e a Liderança do Administrador. Essa palestra teremos 3 palestrantes, o Walter Lerner, que é coordenador do Grupo de Excelência em Administração Estratégica de Pessoas e Tecnologias, né? Esse grupo que é o responsável por organizar essa palestra para vocês. Teremos o Marcos Vasconcelos, mestre e doutor pela FGV, e o Rogério Parente, consultor em gestão empresarial, coach em negócios e docente no MBA da FGV São Paulo. Bom, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês, né, pela presença, por estarem aqui conosco. Bom dia, Maria Rita Werneck. Bom dia, professor, como está? Tudo bem? Felizmente, dediquei, desde o início da minha carreira, a esforços, sonhos, atividades e sempre com pensamento positivo, e é o que eu recomendo a todos, desde os iniciantes até os veteranos, que hoje deixaram de ser veteranos e sim pessoas muito experientes que têm um espaço também importante. Contando um pouquinho de história, em 2005, nós fizemos parte de um dos primeiros grupos de excelência, denominado Estratégia e Planejamento. E eu assumi a coordenação e viemos desenvolvendo com alguns membros e poucos grupos. Em 2009, idealizamos a criação do GEAP, Grupo de Excelência em Administração de Pessoas. Visualizamos, coordenando estratégia e planejamento, que seria impossível uma estratégia, um planejamento dar certo se as pessoas não estivessem preparadas, treinadas, competentes em todos os níveis hierárquicos. Através da diretoria, dos conselheiros, nós aprovamos a criação do GEAP e viemos desenvolvendo, coordenando os 2 grupos. Em 2016, nós deixamos de coordenar estratégia e planejamento porque não havia mais tempo para eu dedicar-me aos 2 grupos ao mesmo tempo. Optei pelo de pessoas, e aí já com outro nome, com outra profundidade. Grupo de Excelência em Administração Estratégica de Pessoas e Tecnologias inovadoras e competitivas, mas com visão de que as organizações precisam ser lucrativas. Evidentemente, serão lucrativas ou não, e a gente sabe hoje o quanto as organizações têm dificuldade de ser lucrativas, na medida em que não tiverem pessoas à altura de ocuparem todas as responsabilidades que normalmente as organizações estabelecem, umas muito mal e outras muito bem. As melhores empresas entendem disto, mas a maioria das empresas praticam de forma inadequada a organização, assim como o planejamento, os controles, e acham que os seres humanos, individualmente, poderão fazer aquilo que é impossível uma pessoa isoladamente, sem que haja o compartilhamento e o trabalho direcionado, onde todos são importantes, por projeto, por processo. Na verdade, nós fomos buscar crescer como grupo, buscando membros que hoje somam quase 40 professores, consultores, empresários, dirigentes ainda atuantes. Basta que o participante entre no portal do CRA São Paulo, vá pelo Centro do Conhecimento e vai encontrar o nosso grupo. Lá encontrarão os objetivos do grupo, a finalidade do grupo, quem são os membros e o que nós fazemos. O que nós fazemos? Estudos e pesquisas para que o conhecimento
seja cada vez mais possível de levar a quem? Ao nosso público-alvo, os administradores a serviço da administração. Na verdade, nós temos quase 60 artigos produzidos ao longo do tempo, os cadernos pioneiros do Centro do Conhecimento, cadernos de administração, pesquisas, vídeos, nós temos livros e estamos ampliando muito aquilo que o participante, gratuitamente, evidentemente, basta entrar no site, consultar. Se tiver dúvidas, nós estamos 100%, quase 40 membros, entre engenheiros, advogados, administradores, médicos, psicólogos. É muito diversificada a formação de altíssimo nível dos nossos companheiros, nossos amigos, membros, né? Bom, nós escolhemos o tema, aliás, lembrando apenas que nós temos conexões cooperativas com institutos empresariais, com federações como a Fiesp, com institutos como o Instituto de Engenharia, a área de máquinas e equipamentos, eletroeletrônicos, o ramo farmacêutico, indústria e comércio, são todos nossos irmãos para trocarmos informações bem diversificadas por ramo, por atividade, por dificuldade e assim por diante. Escolhemos o tema de hoje, a humanização organizacional, porque jamais será possível inovar, será possível ser competitivo se nós não produzirmos uma organização humanizada. Eu, desde 2009, tinha certeza, e alguns membros no início, e agora tantos membros e tantos administradores, descobriram que é uma verdade. A minha profissão, desde o início, quando eu fui estagiário pela FGV, cada estágio, cada envolvimento, como analista, como supervisor, como gerente, como diretor, depois como consultor, empresário, etc., nunca eu deixei de entender que as pessoas são essenciais, mas tanta gente não entendia. Primeiro as máquinas, equipamentos, os móveis, os metros quadrados da fábrica. E, na verdade, hoje todos estão atrás, porém o conhecimento não é de todos. E terão muita dificuldade os que só estão chegando agora. Mas nunca é impossível. Então, a humanização organizacional, ela tem por finalidade, primeiro, o ser humano. Ele tem que ter qualidade de vida, ele tem que ter esperança, ele tem que levar para a família dele informações de que ele está feliz, de que ele tem condições de ajudar a família, e ele vai para o trabalho todo dia feliz, volta para casa feliz, porque a sua família estará feliz e com condições de sobrevivência. Portanto, nós queremos, nessa apresentação, dividir o nosso trabalho com 2 coordenadores de núcleos. O GEAPTEC é dividido por núcleos e células de estudos e projetos. Eu vou primeiro apresentar o professor Marcos Vasconcelos, emérito professor da Getúlio Vargas durante décadas, chegou a diretor, criador do Fórum de Inovação, inigualável que tem na Getúlio Vargas até hoje, e eu convidei o professor para fazer parte do grupo. E o professor realmente veio a nós e assumiu o comando de inovação em pessoas. Na verdade, fala-se muito de inovação, indústria 4.0, as máquinas, os robôs, mas, na verdade, a inovação em pessoas não é qualquer um que pode explanar, opinar e ensinar e aconselhar os administradores. Lógico que somos voluntários e é gratuito.
Professor Marcos Vasconcelos, eu gostaria de primeiro agradecer a sua presença, como faço todo dia, conversamos todo dia, graças a Deus. E eu vou lhe fazer uma pergunta que é muito importante para início de conversa. Imagine que nós temos quase 20 mil participantes, não sei o número exato, mas vamos considerar isso, né? E, na verdade, além desses participantes, atrás de cada participante, nós temos empresas, famílias, nós temos um ecossistema, né? Eu lhe pergunto, o que é a humanização do trabalho? Walter, primeiro, obrigado por ter me convidado para participar. Se a gente quiser fazer uma resposta bem simples, humanização do trabalho consiste em tratar as pessoas como seres humanos, consiste em respeitar a humanidade de cada um, permitindo que ele se realize no trabalho e leve uma vida feliz. Como a pessoa se realiza no trabalho, que talvez seja a questão. São 3 fatores que são fundamentais para a realização do trabalho e, portanto, para a humanização do trabalho. O primeiro é a autonomia. A pessoa tem que ter discernimento e liberdade para tomar decisões sobre o próprio trabalho, não ser apenas um autômato. Segundo, a participação na vida da organização, a ter a oportunidade de participar de decisões sobre a sua própria carreira e sobre os rumos da organização. E terceiro, um conjunto de fatores do ambiente que a gente chama de qualidade de vida no trabalho, que consiste em proporcionar saúde e segurança no trabalho, igualdade de oportunidades, liberdade de opinião, equidade na remuneração, participação nos resultados, enfim, todos esses fatores que permitem que a pessoa se sinta bem no trabalho. E, resumindo, a humanização do trabalho consiste em criar condições para 2 coisas. Primeiro, para a pessoa se sentir motivada e realizada através da autonomia e da participação. E segundo, a pessoa se sentir segura, fisicamente, mentalmente, num ambiente no qual trabalha, e que ela perceba que o clima dominante é de ética, de cooperação e de progresso para todos. Essa, de uma forma sintética, é a minha definição de humanização do trabalho. Queria só colocar um pequeno adendo, que para quem imaginar que isso é teoria e que tem nos livros, o GEAPTEC tem sistemas, organização, métodos, processos para implantar nas empresas, para quem nos quiser consultar. Nós conhecemos a teoria, mas o foco principal é ajudar o administrador na prática. Por isso, convidamos também o emérito professor, emérito executivo, consultor, Rogério Parente. Eu já vou fazer uma pergunta para você, viu, Rogério? A humanização do trabalho é possível em tempos de tecnologia exponencial, ou a tecnologia exponencial supera a importância do ser humano? Bom dia, professor. Obrigado pelo convite, por participar aqui do ENQUAD. Então, de uma forma bem breve, muitos acreditam que a tecnologia e a humanização são lados opostos, né? Quando falamos de automação, robótica e inteligência artificial, né? E que os relacionamentos interpessoais vão ficar cada vez mais virtuais e seremos, de certa maneira, substituídos pelas tecnologias em nossos empregos, né? Porém, eu gostaria de relembrar o seguinte: a principal motivação da inovação tecnológica é atender às necessidades de melhoria da qualidade de vida humana. Não existe outra razão. E uma pesquisa recente, uma grande multinacional de RH, fazendo isso com seus colaboradores, percebeu que as empresas que têm a tecnologia muito fortemente inserida dentro do seu ambiente, ela leva cerca de 70% das pessoas mais felizes. Está um ruidinho aqui, perdão.
Então, ela tem 70% das pessoas mais felizes onde a tecnologia é predominante dentro da própria organização, né? Por que isso? Porque faz com que o funcionário seja mais produtivo, faz com que ele não tenha retrabalho, e isso também traz uma significativa melhora no equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal dele, né? As pessoas se sentem mais motivadas a trabalhar e assim por diante. Perdão. Ok. Na verdade, nós achamos que tudo é importante. Infelizmente, ainda, na maioria das empresas, o que é mais importante não é a importância que, para nós, definimos como crucialmente importante, o ser humano. E, na verdade, nós vamos buscar, na área de tecnologia, conexões que nós temos formalmente com Israel, Estados Unidos e Canadá. O GEAPTEC tem essas conexões. Professor Marcos, em função daquilo que nós estamos acompanhando e do nosso tema, quais as vantagens? Porque não adianta chegar para o empresário, chegar para um diretor, chegar para executivos e dizer, olha, você deve humanizar. Ele não humanizou até hoje. Ele não sabe como humanizar. Então, ele acha que humanizar, quem sabe, é a folha de pagamento, outros fatores que não são a humanização. Mas, se a gente explicar e dizer quais são as vantagens, eu acho que é um bom caminho para a gente chegar nas conclusões. Quais são as vantagens da humanização do trabalho, na sua opinião? Walter, existem muitas e muitas pesquisas feitas a respeito das organizações humanizadas, e muitas pesquisas chamam essas organizações de organizações de alto envolvimento, organizações de alto desempenho, mas todas elas chegam às mesmas conclusões, que esse tipo de organização, as pessoas são mais felizes, elas se sentem melhor no trabalho, produzem mais, como consequência, transmitem essa satisfação para os consumidores e, como consequência, o desempenho da organização melhora, aumenta a rentabilidade, aumenta a participação no mercado, etc. A própria palestra anterior do Pedro mostrou isso, ele apresentou uma pesquisa muito bem feita, chegando a essas mesmas conclusões, né? Agora, para responder essa pergunta, eu acho que talvez a melhor forma seja citar um exemplo paradigmático, que é de uma empresa que eu conheço bem, que é a da Brasilata, uma empresa metalúrgica aqui de São Paulo, fabricante de latas. Que ela tem uma história já de 30 ou mais anos de introdução de administração participativa, de humanização do trabalho e com o progresso consequente. Ela começou essa história nos anos 80, e introduziu um sistema de administração participativa, e essa administração participativa tinha alguns ingredientes. Primeiro, a liberdade de opinião e livre fluxo de ideias. O livre fluxo de ideias é fundamental para que surjam inovações, que as pessoas troquem conhecimento. Política de não demissão, para dar segurança para as pessoas que elas não seriam demitidas por razões de aumento de produtividade. Envolvimento de todas as pessoas, e não de apenas um grupo ou outro. Todas as pessoas em todas as áreas, em todos os níveis, estão participando da vida da organização. O reconhecimento do trabalho coletivo, e todos participam dos resultados da organização. Então, de uma forma coletiva, todos se beneficiam pelo progresso da empresa. E talvez a mais importante seja aquilo que o Deming chamava de constância de propósito, quer dizer, a determinação de seguir nesse rumo, independente, mesmo que surjam dificuldades, resistências, e não desviar do caminho. Além disso, a Brasilata introduziu um programa permanente para todas as pessoas, de novo falando de todas as pessoas, de educação e treinamento,
para capacitar as pessoas para executarem com maestria o seu trabalho, mas serem capazes de identificar problemas e solucionar problemas e, além de tudo, identificar oportunidades e criarem inovações. Os resultados que a Brasilata alcançou ao longo do tempo, note que os resultados, do caso, exemplo da Brasilata, vale para outras empresas que adotam o mesmo caminho, os resultados começam a aparecer no primeiro ano. Logo que começa a implantar um sistema desse, desde que seja com coerência e que realmente cria confiança dos funcionários, os resultados começam a aparecer e vão só crescendo daí para diante com a criação da cultura de administração humanizada. A Brasilata passou de uma pequena empresa de fabricante de tampa de lata para ser a primeira empresa do setor, um setor altamente pulverizado, né? Isso em um espaço de 30 anos. Tem inúmeras patentes no Brasil e no exterior, num setor maduro, onde quase não ocorreu patente nenhuma no século passado. A Brasilata produz patente todo ano. Inúmeras inovações radicais em processos. Outra vez, num setor onde a inovação está no fabricante de equipamento, a Brasilata, ela própria, passou a introduzir as melhorias dos seus processos. E, evidentemente, com aumento de participação de mercado e crescimento até se tornar a primeira. Eu gosto de citar esse exemplo, porque é um exemplo concreto, que realmente, de que as coisas realmente acontecem quando a administração é determinada nessa direção. É isso. Por todo esse processo relatado, é o nosso querido amigo, professor, consultor, ex-CEO, e agora no Conselho da Brasilata, professor Antônio Carlos Teixeira, que também é dirigente da Fiesp, é professor da GV ainda e é membro do nosso grupo. Quem tiver curiosidade de ver um pouco mais do currículo dele, entra no nosso site. Professor Rogério, apesar da sua formação globalizada, inclui tanta coisa, mas tecnologia, principalmente, eu gostaria também de uma opinião sua sobre a humanização do trabalho versus a satisfação dos colaboradores. Bom, professor, como o professor Marcos falou anteriormente, a humanização do trabalho consiste em criar condições para que os colaboradores se sintam motivados e realizados profissionalmente, né? Então, eu vejo o seguinte: investir em condições que gerem a satisfação nas atividades profissionais, na qualidade de vida e no bem-estar dos colaboradores é gerar retornos produtivos e lucrativos para a empresa. Pois, naqueles ambientes que nós temos os profissionais que são mais felizes, eles são mais engajados, mais seguros e mais motivados. E eu tive experiência disso na década de 90, quando eu trabalhava numa multinacional que pregava muito essa visão, né? Como também existe uma conexão direta entre os colaboradores satisfeitos e os clientes satisfeitos, né? Os colaboradores satisfeitos em seu dia a dia tendem, por consequência, a promover um melhor atendimento dos seus clientes, gerando daí uma fidelização maior, atraindo mais clientes em busca do mesmo tratamento, né? Então, quanto mais os clientes ficam satisfeitos, mais nós vamos ter, quanto mais os colaboradores se sentem satisfeitos, a possibilidade de termos mais clientes satisfeitos. Esses estudos vêm desde a década de 70, né? Alguns fatores são considerados estratégicos pelas empresas hoje, né? Principalmente as empresas que aplicam a humanização. Quais são esses fatores? Primeiro, salários compatíveis com o mercado e com a atividade que a pessoa exerce. O ambiente físico e social saudável dentro da empresa, ter um ambiente agradável, a empresa criar toda uma estrutura entre os seus colaboradores bastante agradável.
A saúde ocupacional, ou seja, a prevenção de doenças laborais, a prevenção de doenças físicas e até mentais dentro da própria organização, né? Trabalhar, né, com os funcionários nessa vertente também. Possibilidade de desenvolvimento de carreira é uma das maiores apontamentos de satisfação dos colaboradores. A maioria vê como um grande driver para a sua satisfação a possibilidade de se desenvolver dentro da carreira e se desenvolver na atividade que trabalha. Reconhecimento da sua colaboração, é importantíssimo, né? Ele reconhecer que a partezinha lá do processo dele, a partezinha que ele trabalha, de certa maneira, contribuiu com o sucesso da companhia. E esse reconhecimento para ele é muito importante. O respeito e equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho é outro ponto que as empresas humanizadas elas conseguiram capturar junto nessas pesquisas e trazer isso também para o seu ambiente. Ou seja, o colaborador é o centro de tudo, né? Na década de 90 se falava muito, né, que o maior patrimônio que uma empresa pode ter são seus colaboradores. E é isso. Na verdade, complementa de uma maneira a confirmar as nossas avaliações, né? Temos recursos de avaliação bastante inovadores. E, para concluir essa etapa, eu pergunto ao professor Marcos, na verdade, nós citamos no título, né, da nossa palestra a liderança do administrador. É impossível, assim, de uma maneira genérica, haver inovação, competitividade e a esperança realmente, até para o administrador, de sobrevivência. Tem que haver a liderança do administrador? Esse é o meu ponto. Se a gente começar a lembrar da definição de administração, a administração é o processo de criar e manter um ambiente no qual pessoas, trabalhando em conjunto, atuam eficientemente para atingir objetivos estabelecidos. E, portanto, o administrador ou administrador é aquela pessoa capaz de mobilizar outras pessoas para juntas alcançarem objetivos comuns. Agora, se você olhar a definição de líder, líder é aquele que mobiliza e reúne as energias coletivas na busca de uma meta comum. Ou seja, a definição adequada de administrador e a definição de líder são a mesma. Então, eu não vejo como falar em administrador e líder. Eu prefiro falar em administrador-líder. Agora eu posso responder a tua pergunta. Qual é o papel do administrador? No que se refere à humanização do trabalho, o papel do administrador-líder é liderar as pessoas no processo de transformação da organização, no processo de criação de uma cultura de alto desempenho e de realização pelo trabalho. A marca do administrador-líder reside primeiro na crença das pessoas. Se ele não acreditar nas pessoas, ele não é líder, não vai fazer nada disso. A certeza de que as pessoas são capazes de pensar, resolver problemas e melhorar. Segundo, com base nessa crença, na concessão de autonomia, no incentivo à participação e no encorajamento ao orgulho pelas realizações no trabalho. O papel do administrador-líder se traduz em alguns princípios. Primeiro, assumir como valores permanentes princípios éticos que possam ser compartilhados com todos. Segundo, criar um clima de confiança, de que ninguém vai perder emprego por aumento de produtividade. Terceiro, oferecer condições adequadas de trabalho. Quarto, adotar programa de educação permanente e de treinamento. Quinto, concessão de autonomia para a tomada de decisões. Sexto, possibilitar a participação de todas as pessoas nas decisões organizacionais. Sétimo, instituir um sistema de recompensa justo, com todos participando dos resultados da empresa. E oitavo e último, instituir a liderança em todos os níveis. Todos os gestores em todos os níveis são líderes e são responsáveis
pela condução dos seus liderados. Acho que... Estamos de acordo, professor Marcos. E uma coisa que nós não citamos é que todo participante, seja quem for, que entender ser importante para ele conhecer a gente, consultar, receber conselhos, o Walter Lerner, coordenando todo esse trabalho, tem no seu e-mail uma abertura particular de e-mail para qualquer contato, lernerwl@terra.com.br, e muito fácil consultar o Centro do Conhecimento e também terá todas as informações bem mais detalhadas. Comemoramos 12 anos junto com este Encoad e estamos no 11º Encoad. Participamos de todos e até do planejamento do primeiro Encoad. Estamos orgulhosos, enaltecemos a grandiosidade que isto alcançou e graças a toda a estrutura do CRA São Paulo, apoios de todos os CRAs, do Conselho Federal e entidades empresariais, e isto é uma garantia que vamos continuar grandiosos, mas junto com vocês. De nada adiantaria cada um de nós que já tem um currículo espetacular no julgamento dos outros, mas todo dia estudamos, todo dia aprendemos e queremos que vocês ganhem aquilo que nós pudermos oferecer.